Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma live de início de semana ainda. Tudo bem com vocês? Quebra-cabeça de fundo. Vê se eu vou tirar o quebra-cabeça daí para fazer a live. Não dá, né? Beleza, pessoal. Namastê. Vocês me escutam bem? Confirmem para mim que o som tá saindo e a gente começa mais um dia de estudos. A gente falou semana passada sobre as bases da cosmologia. Para esse entendimento eu utilizei tanto o nosso livrão, você pega para mim, meu bem, tanto a base do nosso livrão, tá? Quanto eu utilizei um pouquinho dos textos da Bíblia, eu utilizei um pouquinho de Helena Blavatsky e um pouquinho de Annie Besant, que são pessoas que foram muito líderes no estudo da cosmologia espiritual. E estudaram justamente os Vedas, né, o Rig Veda. Então acho bem legal a gente trazer essa leitura. A gente vai estar fazendo hoje um estudo bem legal para unir todas as coisas que a gente falou semana passada em mais uma aula para a gente entender melhor o campo etéreo. Tá? Então hoje a gente não vai estar falando de espiritualidade, a gente vai estar falando do campo de éter mesmo, do campo das energias, do campo das vibrações. Quem está acompanhando pelo livro tem me pedido para eu sempre falar a página, mais ou menos, né? Então, vou falar o seguinte, ó. Hoje a gente vai estudar da página 26 até a 33, tá? Até o início da 34, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui na minha página. A gente faz uma pequena abertura. Legal. Que a gente possa ter um bom estudo do que vai ser dito aqui hoje, que eu tenha as palavras certas, os pensamentos adequados, que assim seja. Amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai entender melhor sobre a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, o que a gente está dizendo, né? Que Deus é humano, que ele tem cabelo, barba, é o quê, né? Que Deus tem dedos, Deus tem olhos. Quando a gente passa a entender que o processo divino é a representação desse ser que tem essa dupla energia, essa bipolaridade, né? Ele traz a energia destrutiva de Shiva e ele traz a energia construtiva de Shakti. Então ele traz o processo de destruir e de criar, de destruir e de criar. Então a imagem e semelhança de Deus muitas vezes é esse processo de Shiva e Shakti, Shiva e Shakti. Quando a gente pensa sobre quem nós somos, a gente começa a perceber que a gente é o produto final de um grande conjunto de coisas, a gente é o produto final de um cosmos. Então, depois que esse cosmos se evoluiu por milhares e bilhares de anos, nascem os seres humanos, que são corpos super complexos, precisaram de milhares e bilhares de anos de evolução para chegar nesse ponto. Então, o entendimento de quem somos parte da percepção de que somos bem ou mal reflexo da criação. A gente é reflexo do Big Bang. A partir do momento que aquilo tudo começou a existir, as nossas matérias começaram a ser moldadas e evoluídas, e os organismos foram evoluindo e passando isso para frente um para o outro, até que a gente chegasse a esse estado humano hoje, com toda essa compreensão. Quando a gente pensa nisso, então, como entender os campos etéreos que dão justamente a forma que temos, né? Por que eu tenho essa forma? Porque eu não tenho uma outra forma? Eu não estou falando sobre sexo, mas por que eu tenho barba? Porque eu tenho tudo? Será que tudo veio da minha família, né? E você começa a ver que existe uma singularidade. Que singularidade é essa? Então, até agora eu queria só fazer uma introdução sobre o que a gente vai estar falando hoje. Quando a gente pega uma placa, um vidro, joga areia em cima e coloca um som embaixo, esse é um teste muito interessante de fazer. A areia que está em cima do vidro, de acordo com a vibração que vai tendo, ela vai tomando padrões. E se o som for mais simétrico, mais harmônico, com ondas mais específicas, ele gera harmonias mandalares. Ele faz uma mandala, faz coisas assim. Entender que a presença da vibração gera a união da matéria é uma das grandes coisas que a gente precisa para compreender a aula de hoje. Percebe que se somos a imagem e semelhança de Deus, o nosso planeta, a nossa estrela,
ela é o maior comunicador disso. A gente tem o Sol fazendo fissão, ele pega as partículas, ele explode e gera energia. Ele pega o hélio, explode e gera energia, o hélio vai virar hidrogênio. Só que aí esse hidrogênio, pela gravidade do Sol, ele se une e gera fusão. Então o Sol gera Shiva, plá, estoura, explode. E ele gera Shakti. Ele une todas as coisas de novo e faz com que elas se construam. Então ele é a imagem e semelhança de Deus. E essa energia reverberada por ele gera a gravidade, faz com que os astros persigam o Sol em si, com que a gente comece a ter um sistema planetário e que algumas dessas bolas de matéria comecem a se tornar cada vez mais habitáveis ao ponto de termos hoje um planeta habitável. Quando a gente começa a entender que as vibrações são reverberadas de um ser ao outro, o cosmos, o início do Big Bang emite uma série de coisas, essa série de coisas são fecundadas pelo próprio movimento, pela combustão, a gente falou disso semana passada, gera uma explosão, essa explosão gera um vácuo, esse vácuo gera uma catalisação, essa catalisação gera uma bola de fogo que tem matéria, que tem tudo, aquilo tem gravidade, tem velocidade, tem momentum, tem uma esfera girando, então você vai gerando um sistema planetário. Isso é a imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento em que isso começa a carregar um sistema planetário, esse sistema planetário começa a gerar uma série de seres, isso é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente está sempre pensando sobre esse processo de criar e destruir. Agora, a pegadinha, o que eu quero falar hoje, né, a chamada de hoje é sobre o mantra mais poderoso de todos. Vamos ver se a gente chega até o fim da chamada, se precisar eu alongo até amanhã. Quando a gente começa a perceber que esses meios sutis podem ser controlados pela vibração, com que esses meios nos dão a possibilidade de ter experiências, ver que esse local onde a gente vive, ele nos dá o processo de uma vida. Esse processo de uma vida, esse processo dos meus 80, dos meus 100 anos, é o tempo em que os meus cristais estão em terra, o meu espírito está em terra aprendendo coisas. O meu espírito só aprende e incrusta coisas em sua matéria espiritual. Para quem viu o vídeo Ayurveda e a matemática espiritual fica mais fácil de entender. Então o seu espírito ele só ganha mais matéria espiritual a partir do momento que você vem em vida. Então a gente vem em vida, faz o nosso melhor. E aí morre e fica esperando para nascer de novo. A gente nasce de novo, vem em vida, vem fazer o nosso melhor. Mas qual é o limite do melhor? A questão é, qual é o limite do melhor? O limite do melhor para um minério é ele se tornar um cristal, é ele se tornar um diamante. O limite do melhor para um vegetal é ele se tornar uma sequoia, um baobá. E o limite do melhor ele está atrelado em cada filo. E a partir do momento em que você alcança o máximo de evolução daquele filo, você agora transcende para um filo novo. Você virou uma pedra e essa pedra virou um cristal, então não há nada mais para ser compreendido pelo cristal. Por que não há nada mais? Porque ele é mineral e ele só pode agregar? Não. Porque ele, nesse momento em que ele é cristal, em que ele é diamante, ele é a imagem e semelhança de Deus naquele filo. No momento em que você se torna tão poderoso que a luz do sol bate em você e você emite 7 cores, você não tem mais nada para aprender naquele filo. Agora você precisa aprender metabolismo, você precisa aprender sistema circulatório. Então você sai daquele filo e vai para um próximo filo e continua esse processo evolutivo. Então sempre que a gente vive, a gente tem capacidade de aprender mais para um dia nos tornarmos imagem e semelhança de Deus ao máximo de evolução, ao máximo de consciência, né? A diferença de humanos para outros seres é a consciência de si mesmo, né? Penso, logo existo. Então essa capacidade de pensar. Então a partir do momento em que você vai evoluindo e trocando de filo, você vai agregando cada vez mais partículas. E essas partículas vão nos dando a capacidade de reverberar a energia divina. Então o dia em que a gente nasce, sabendo da consciência que tem, sabendo da potencialidade que tem, e eu simplesmente reverbero a energia solar, eu reverbero a luz por meio de mim, é o máximo de evolução. Eu me torno Jesus reverberando a luz por meio de mim, é o máximo que seria Buda, o máximo que seria Krishna. Então a compreensão dessa evolução está ligada a uma reverberação. Então quando eu uso o exemplo da areia na nossa chapa de vidro, sofrendo montando as diferentes mandalas de acordo com o som, a vibração que é aplicada,
eu passo a entender que eu sou o que eu vibro. A minha molécula, a minha partícula se liga a partir da forma como eu penso. Então, eu sou o meu Senhor, eu sou a minha vibração. Por isso é dito assim que o mestre é aquele que traz a luz. O mestre não é um indivíduo e só aquele indivíduo é o seu mestre. O mestre é quem traz a luz. Então todos podemos ser mestres, até nós mesmos somos mestres de nós mesmos. E esse é o principal mestre que tem, é si mesmo. Então a compreensão de que o produto final de todas as coisas é sempre a busca pela evolução. E por isso existe karma. Como assim existe karma, né? As coisas você paga em vida, paga em morte. Não. Karma é resultado das suas ações. E é o resultado das ações em vida. Então você só vai ter um resultado das suas ações de acordo com as coisas que você fizer. Se você não fez, aquilo não tem resultado. Mas ao mesmo tempo que se você não fez e não teve resultado, o processo de samsara, de vidas e mortes, ele só é interrompido no momento em que você vira cristal. No momento em que a luz reverbera a cor no momento que o cristal reverbera a cor da luz. Até então, você vai só evoluindo, você não opta por isso. Então, você não quer mais nascer e morrer, mas então tu não quer mais evoluir. Então a gente às vezes traz um peso para a morte que não tem, porque é a única forma de evoluir. Enquanto a gente precisa desse processo de vidas e mortes para agregar cada vez mais partículas e nos tornar imagem e semelhança de Deus, a morte ela é totalmente intrínseca no processo, assim como a vida. Bem, a questão é a seguinte, é a gente entender que o objetivo é ser o máximo de cada filo, né? A gente quer ser como o diamante, como o cristal, a gente quer ser a imagem e semelhança de Deus, a gente quer ser como o sol. Eu tô vendo, de acordo com o que eu queria dizer hoje, que eu me devaneei um pouco no início e eu queria trazer o tema de o maior mantra. Então eu vou deixar o maior mantra do mundo para amanhã, mas não vou acabar a live hoje não. Só quero estender um pouco mais o tema mesmo, tá? Para eu não me perder e não perder a grandiosidade que vai ser gerar um mistério para falar sobre o processo do mantra, tá? Da maior vibração. Os estudos hoje estão na página 26 até o início da página 34, tá? Então, a ideia é a seguinte, né? A pergunta da Virgínia, né? Tem uma pergunta boa para a gente entender melhor o tema. Como identificar os nossos karmas? E dicas para começar a praticar os dharmas em si. Então, assim, não adianta você tentar materializar esse conhecimento do dharma e botar em palavras, porque a própria existência em carne faz com que a gente não tenha os termos e a visão correta sobre isso. Então existe um termo para definir esse meio em que a gente está vivendo, esse termo é Maya. Maya é aquilo que não é 100% verdade. A gente pode falar que é ilusório, mas é assim, é aquilo que não está mostrando toda a realidade. Então, como o nosso ponto de vista, que está atrelado aos 5 sentidos, ele não consegue ver por total a grande realidade, eu não consigo comprovar que o som altera a forma como a minha molécula se une, ainda assim isso acontece. Então, entender o karma é mais fácil entender o processo de o que eu tenho que fazer para abandonar esse processo de vida, é basicamente você se observar. Eu bebo muito, então é aprender a beber. Eu não faço nada e aprender a fazer alguma coisa. Os processos eles são muito simples, porque para a prática do Dharma, a gente vai falar mais disso dessa semana, a gente precisa dos 4 princípios de vida. A gente precisa de Dharma, Artha, Kama e Moksha. A gente precisa de um barato legal para fazer. Depois que você encontra um barato legal, você ganha dinheiro com isso. Depois você vai ter prazer sensorial. Depois você se liberta das regras anteriores. Então, a compreensão de que... o que eu queria trazer hoje é isso. A compreensão de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Todos os seres são imagem e semelhança de Deus. Então vamos dizer assim, Edson, mas até essa parede... Cara, a parede está fazendo o papel dela. Olha que legal. A pilastra aqui que está segurando esse cara está fazendo o papel dela. Então Deus faz o papel dele. Cada um de nós tem que fazer o nosso papel. Então vai falar que meu pelinho de barba branca não está fazendo o papel dele aqui. Então, cada um de nós faz o papel que tem de acordo com a evolução intrínseca de cada um. Então, a gente tenta sempre fazer o nosso melhor. Só que a questão é que quando nos tornamos humanos, a gente ganha, como eu falei semana passada, o livre-arbítrio, ganha o despertar da consciência,
Agora você não precisa mais só seguir a regra do mundo. Você segue a regra que você escolher. Você pode escolher a regra do doidão, a regra do professor de Ayurveda, a regra do caminho do meio, a regra da austeridade, a regra dos sannyasanas, a regra dos yogis, a regra dos políticos. Então, a aplicação da sua pessoalidade é o que vai tornar aquilo a sua experiência de vida, né? Então, a partir do momento em que Jesus abdica uma série de riquezas e abdica até a vida eterna e vem nascer de novo para ele ter mais um conjunto de méritos, a gente começa a entender melhor que essa vontade de ser divino está ligado com o polimento. Você não pega uma pedra e tira dali um cristal sem passar por um processo de lapidação, de polimento. Então, depois que virou cristal, depois que virou Jesus, ainda fica polindo no tempo. Então, eu quero convidar vocês amanhã a não deixar de participar da live, que eu vou estar falando sobre qual é o maior mantra do mundo. E eu vou estar ligando ele nessa aula de hoje. Hoje eu basicamente dei metade da aula, achei que a aula ia ser mais rápida um pouco, mas eu me estendi bastante em pequenos temas. Então amanhã, 12h40, a gente vai estar falando sobre qual o maior mantra do mundo, o melhor mantra do mundo. E por quê, né? Por que é o mantra que mais vibra? Por que é o mantra que mais te aproxima de Deus? Por que é o mantra que vai servir se você quer criar, se você quer destruir, se você quer manter, se você quer energizar, se você quer purificar, se você quer limpar. Então a gente vai estar falando desse mantra amanhã. Eu vou explicar o mantra no fim da live, vou ensinar a cantar, vou falar os usos, mas antes a gente vai entender por que mantra funciona. Porque isso tem um grande auxílio. Porque tem terapeutas que às vezes indicam mantra, mas não indicam dieta. Tá bom? Então a gente se encontra amanhã, 12h40, para a continuidade dessa aula. Tá bem? Deixa só eu dar uma olhadinha, se eu não esquecer algum apêndice para a gente estar falando amanhã. Mas é isso. Tá? A gente vai falar sobre campos vibratórios, a gente vai estender o papo de mantra e explicar qual é o maior mantra do mundo. Tá bom? Deixa eu ver as perguntas de vocês. Flávia, quando um cristal ou diamante é polido, deixa de ser a imagem e semelhança de Deus? Não, Flávia, o que eu quis dizer é que justamente, mesmo quando você já está no fera ali, você já é Jesus, você ainda pede para nascer de novo, para você ganhar mais méritos. Então, até quando você é um cristal, ainda dá para polir um pouco. Até quando você é diamante, ainda dá para lapidar um pouco para emitir mais luz. Tá bom? Todas as lives ficam salvas, Luciano. Não se preocupe, tá salvo no meu story. A gente se encontra amanhã, pessoal, 12h40. Até breve. Quem não conseguiu acompanhar a live inteira, assim que eu terminar, ela vai ficar salva aqui e também no YouTube. Até amanhã. Esse livro é o Ayurveda, a Ciência da Longa Vida. Quem está chegando na live por último, não sabe o que está acontecendo, eu estou sempre fazendo um estudo dirigido, todos os dias de semana, 12h40. Começou semana passada. Todos os estudos estão salvos. Então, se você chegou agora, dá uma olhada no estudo 1, no 2, no 3 e no 4, que hoje a gente fez o estudo 5, tá bom? Eu vou falar de Mukti, tá? Vou falar, sim, dessa libertação, mas eu ainda preciso explicar melhor os campos vibratórios para as pessoas entenderem dessa cristalização das experiências de vida no ser espiritual. E não é importante ter o livro para acompanhar as aulas, tá? Não acho que vocês precisam, mas para quem está muito interessado em ir mais profundo, pode acompanhar. E também não deixe de comprar o livro Estudos sobre a Consciência, da Annie Besant. Mas é um livro muito difícil de ler, só se vocês estão muito afins mesmo de entrar nessa parte cosmológica e espiritual. Tá bom? Acho que daqui a 15 dias, 20 dias, a gente entra em dosha, beleza? Isso daqui não é live de espiritualidade, é live de Ayurveda. E uma hora a gente vai chegar lá no campo físico. Tá bom, pessoal? Até lá, vou voltar para o meu quebra-cabeça. Namastê, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Até amanhã.